Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 45. Bons estudos! Você já ouviu falar em reta, não viu? É claro que já. Ela é uma velha conhecida nossa aqui do Telecurso 2000. E na teleaula de hoje, a gente avança mais um pouquinho nesse assunto e vai conhecer a equação da reta. Você ainda vai saber aplicar a fórmula que determina a equação da reta que passa por dois pontos. Vai saber quando um ponto pertence ou não a uma reta dada. E vai saber traduzir um problema de variação linear em termos de coordenadas. Ó de casa! Oi, dona Matilde. Seja bem-vinda. Em que posso ajudá-la? A minha caixinha de música de estimação emperrou, não abre mais. Será que você não dá um jeito pra mim? Claro, deixa eu dar uma olhada. Puxa, olha que beleza de caixinha. Que calor infernal. Quantos graus deve estar marcando, hein? Deixa eu ver aqui no termômetro. Aqui está marcando 76 graus. Essa temperatura está certa? Ei, dona Matilde, pergunta pro Joaquim, a invenção dele. Que diacho de termômetro é esse, Joaquim? Isso daí foi uma das minhas primeiras invenções. Como assim? Bom, aqui no Brasil a gente mede as temperaturas em graus Celsius, não é? Aqui no Brasil, sim. Mas nos Estados Unidos, não. Lá eles usam outra escala, a Fahrenheit. Pois é, dona Matilde. E aqui na oficina a gente usa a escala Joaquim. Escala Joaquim. É, escala Joaquim, eu te explico. Lá na minha terra, a menor temperatura registrada foi de 16 graus e a maior de 41 graus. Então o que eu fiz? Eu fiz essa escala variar de 0 a 100 graus, ou seja, o 0 da minha escala corresponde aos 16 graus e o 100 corresponde ao 41 graus. Então, quando na minha escala está marcando 50 graus, eu sei que a temperatura é amena. Quando está acima de 50 graus, é porque está tudo quente. E quando está abaixo, é porque a coisa começa a esfriar. Que chique! Um termômetro particular, muito bem. E a minha caixinha, tem ou não tem conserto? Ah, deve ter, mas olha, deixa ela aqui que depois eu dou uma olhadinha. Tá, você me liga? Ligo, com certeza. Tchau. Tchau. Tchau, dona Matilde. Joaquim, vem cá, me fala uma coisa. Será que dá para fazer uma equação que relacione as temperaturas da sua escala com as temperaturas da escala Celsius, por exemplo? Ah, claro que dá. E como que é isso? Bom, você estudou a função do primeiro grau, não estudou? Aquela que é uma reta? Exatamente. Então, o que eu vou te falar agora não é nenhuma novidade, não é? Mas é sempre bom a gente rever esses conceitos para que eu possa te responder as perguntas sobre as temperaturas. Uma reta fica determinada quando conhecemos dois de seus pontos, que aqui vamos chamá-los de A e B, e marcá-los em qualquer lugar do plano cartesiano. Veja que o A foi determinado pelo par y1, x1, e o B pelo par y2, x2. Agora vamos desenhar a reta que passa por A e B e assinalar sobre um ponto P qualquer de coordenadas x e y. Repare que x1, y1, x2, y2 são números conhecidos. Eles estão determinando os pontos A e B, que por sua vez determinam a posição da nossa reta. Mas se o ponto P é um ponto qualquer da nossa reta, que relação existirá entre as suas coordenadas x e y? Vamos ver. Vamos traçar por A uma reta horizontal encontrando os pontos C e D. Veja como fica fácil encontrar os comprimentos horizontais e verticais. Veja que o comprimento AC é igual a x2 menos x1. Já AD é igual a x menos x1. CB é y2 menos y1. E DP, y menos y1. Veja também que os triângulos ACB e ADP são semelhantes. Logo, seus lados são proporcionais. E a gente pode dizer que AD está para AC, assim como DP está para CB. Ou então, podemos substituir pelos comprimentos que já encontramos. E aí está. Chegamos à fórmula da equação da reta. Quer dizer que com essa fórmula eu consigo encontrar a equação de uma reta?
Consegue, Zeca, pode acreditar. Ah, mas eu queria ver isso na prática. Não tem nenhum exemplo aí, não, Joaquim? Tem. Então vamos construir a equação da reta que passa nos pontos 1, 2 e 3, 5. Veja, aqui está a fórmula da equação da reta. E aqui os pontos da nossa reta. Substituindo na fórmula, ficamos assim. E agora a gente multiplica em cruz. E desenvolve. Agora a gente traz todos os termos para o mesmo lado. Aí está. Esta é a equação da nossa reta. Quer dizer que com essa equação aí eu tenho todos os pontos da reta? É isso aí. Substituindo x por qualquer número, a gente calcula um valor para y. E esse x e esse y são coordenadas de um ponto que pertence à nossa reta. Mas, Joaquim... Já sei. Você quer um exemplo na prática, não é isso? Uhum. Então, vamos substituir, por exemplo, x por 9. Se x é igual a 9, nossa equação fica assim. Aí está. Y é igual a 14. Logo, o ponto 9, 14 pertence à nossa reta. A equação de uma reta vai ser usada em muitos problemas matemáticos, principalmente nos de variação linear. Variação linear? É, variação linear. Numa variação linear, para aumentos iguais em x, temos também aumentos iguais em y. Variação linear tem a ver com aquela história das escalas, dos termômetros? Tem tudo a ver. Aliás, as escalas das temperaturas são um ótimo exemplo de variação linear. Calma, Zeca, calma que a gente chega lá. Você se lembra como foi que eu fiz a minha escala, a escala Joaquim? Ah, lembro. 16 graus Celsius valem 0 graus Joaquim e 41 graus Celsius valem 100 graus Joaquim. Ótimo. Então, vamos representar por x os valores em graus Celsius e por y os valores da escala Joaquim. Então, esse x e esse y correspondem um ponto no plano cartesiano. Olha, mas esse negócio de matemática, de ficar falando, não dá muito certo, não. Vamos para o papel que você vai entender melhor. Quer ver? Olha aqui. As escalas Celsius e Joaquim serão nossos x e y. E a gente já conhece duas correspondências entre essas duas escalas, ou seja, 2 pontos, que são esses aí. Para 16 graus Celsius, a gente tem 0 graus Joaquim. E para 41 graus Celsius, a gente tem 100 graus na escala Joaquim. Agora vamos construir a reta que contém esses 2 pontos. Usando, é claro, a nossa nova fórmula. Vamos substituir. Agora, a gente simplifica os denominadores por 25. Aí está a equação da nossa reta. E com ela dá pra saber quanto vale qualquer temperatura na sua escala? É claro que dá. Você quer fazer um teste? Olha, quando a dona Matilde chegou aqui, o meu termômetro estava marcando 76 graus. Então, se você substituir esse número 76 pelo y da equação, você vai encontrar o valor correspondente na escala Celsius. Quer ver? Aí está a nossa equação. E a gente quer saber quanto vale na escala Celsius 76 graus da escala Joaquim. Ou seja, vamos substituir y por 76. Aí está. 76 graus na escala Joaquim correspondem a 35 graus na escala Celsius. Puxa, tá calor mesmo, hein? Então, como você pode reparar, a equação que a gente encontrou transforma qualquer temperatura de uma escala para outra. E se eu quiser saber em quantos graus ferve a água na sua escala, é possível? Ah, claro que é possível. É só substituir o x da equação por 100. Veja. Se x é igual a 100, vamos ver o que acontece. Aí está. Se a água ferve a 100 graus na escala Celsius, na escala Joaquim, ela vai ferver a 336 graus. E já que você me parece super afiado nisso, eu tenho um desafio para te propor. Desafio, adoro desafios. Então, você conhece aqueles restaurantes que vendem comida por quilo, não conhece? Conheço, são aqueles restaurantes que cobram pelo tanto de comida que você coloca no prato. Pois bem, a situação é a seguinte. Eu fui a um restaurante desses e o meu prato tinha 420 gramas. E a conta saiu por R$ 1,92. Na segunda vez que eu fui, eu tinha mais fome e meu prato pesou 500 gramas.
o que me custou R$ 2,88. Na semana seguinte, eu voltei novamente ao restaurante, só que tinha ainda mais fome. O prato dessa vez pesou 600 gramas. E a minha pergunta é a seguinte: você sabe me dizer quanto é que eu paguei por esse prato de 600 gramas? Depois de tudo que eu aprendi hoje, acho que eu consigo sim. Então, manda ver. Aqui estão os dados que você me deu. Um prato de 420 gramas custou R$ 1,92. E um prato de 500 gramas custou R$ 2,88. Que é a mesma coisa que ter 2 pontos de uma reta. No X eu coloco os gramas e no Y os reais. Bem, agora é só fazer a equação da reta. Nossa, mas era um trabalhão danado para desenvolver essa equação. Ah, mas você não precisa desenvolvê-la até o fim. Não? Não, você já tem a equação da reta. A qualquer momento você pode substituir o x da equação pelo valor que você quiser. Ah, se é assim, então já dá para me descobrir quanto custou o prato de 600 gramas. É só substituir. Então vamos lá. Essa aí é a minha equação. E o meu x vale 600. Substituindo, eu fico assim. Aí está. Você pagou R$ 4,08 pelo prato que pesava 600 gramas, tá certo? Certíssimo. Melhor do que encomenda. Nossa, mas sabe que esse papo me deu uma fome. E aí, topas uma boquinha? Top. Vambora. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como é a fórmula que determina a equação da reta que passa por 2 pontos e aprendeu a aplicá-la. Você também aprendeu quando um ponto pertence ou não a uma reta dada. E ainda aprendeu a traduzir um problema de variação linear em termos de coordenadas. E aí, ficou tudo claro pra você? Espero que sim. Mas se ficou alguma dúvida, já sabe, né? Leia os livros, faça os exercícios. Não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje, tá certo? Então, até a próxima. Tchau!